Vamos dar início aos trabalhos. A página de abertura é do livro Mais Luz, o espírito é Batuíra, o médium Francisco Cândido Xavier. Servir mais, trabalhando mais. Sempre fazer mais, trabalhando mais. O dia reaparece carreando preocupações ante a carga de lutas entretidas na véspera. Servir mais, trabalhando mais. Provações repontam de improviso, anunciando empeços maiores ou desastres iminentes. Trabalhar mais, servindo mais. Companheiros queridos nos deixam a sós, quando mais complexa é a nossa própria situação perante a responsabilidade que assumimos no bem de todos. Servir mais, trabalhando mais. Crises se nos articulam à frente, propondo-nos sacrifícios e obrigações que nos parecem impraticáveis. Trabalhar mais, servindo mais. Obscureçam-se caminhos e discórdias sobrevieram, impondo-nos a impressão de que nos achamos sob a influência dos inimigos da luz. Servir mais, trabalhando mais. Angústias, desapontamentos, decepções, embargos, exigências e frustrações nos surpreendem de sofre. O que era esperança, desencanto. O que era alegria, faz-se amargura. O dia escurece, a força como que nos abandona. Tudo se nos afigura contrário à expectativa da hora primeira. A solução a todos os problemas é trabalhar mais, servir mais. Fora do trabalho que se expressa em serviço ao bem geral, estamos conosco, mas dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos, estamos e estaremos com Jesus. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade a nós concedida de estarmos nessa manhã em Tua casa. Rogamos, Senhor, que nos abençoe, que nos proteja, que nos dê forças para que possamos continuar firmes na nossa luta. Abençoa o seu servo que fará uso da palavra, que ele possa contar com a boa assistência dos espíritos guias e mentores e que possamos aprender um pouco mais do roteiro firme e seguro que a doutrina espírita nos aponta a seguir. Se conosco, guia-nos, ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso companheiro Jorge está com a palavra. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Bom dia a todos. Jesus atravessava o mar da Galileia junto com os apóstolos na barca, né? E de repente o tempo virou. Deu uma tempestade muito forte, as ondas começaram a ficar gigantescas e os apóstolos simplesmente deixaram o medo tomar conta deles. E Jesus dormia na proa do barco, da embarcação, e o vento fazia o barco balançar, já tinha água entrando dentro da embarcação, e os apóstolos corriam de um lado para o outro, se é que dentro do barco dava para correr, igual barata tonta, né? E foram acordar Jesus. Jesus nem acordou com o barulho do vento e nem com o balanço do mar. E foram acordar. E Jesus acorda e pergunta para eles: que medo é esse, gente de pouca fé? E ele vai, acalma os ventos e acalma o mar. E os apóstolos dizem assim: que homem é esse, que até o mar e os ventos obedecem? Aí, o que a gente tira dessa lição aí? Os apóstolos, diante daquele problema grande, enorme, que estava acontecendo na hora, no meio do mar da Galileia ali, né? Aquela situação toda, ninguém raciocinou, ninguém parou para pensar, ninguém teve iniciativa de imaginar uma solução, né? Entraram em pânico, simplesmente pânico.
e foram jogar a responsabilidade para Jesus. É o que normalmente acontece. Acordaram Jesus para que ele tomasse a providência. Não, eu não sei e tal. O que acontece com o pânico? O pânico inibe a nossa capacidade de raciocinar. Você não pensa direito. Você, quando entra em pânico, você não sabe, você não pensa, você não raciocina, você, sabe, se deixa levar com um turbilhão, aquela coisa, aquela onda, que nem um tsunami, te carrega. E você não pensa. A calma faz você raciocinar, ver o real problema, o tamanho do problema que está para ser enfrentado. E aí você raciocina e pensa o que pode ser feito. Como eu devo agir diante de um problema tão grande que está me afligindo a minha família ou a sociedade de um modo geral. Por isso a gente tem que manter a calma para poder raciocinar e buscar soluções. Né? Então, essa passagem do Evangelho mostra bem isso. Ninguém raciocinou. Tem Jesus para resolver. Jesus resolve. Eu não preciso raciocinar. Deixa eu entrar em pânico que está bom. Então, não é assim que a gente tem que agir, não é verdade? Deixar entrar em pânico, deixar o pânico dominar a gente. Por exemplo, quando tem um baque na nossa vida, todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por um problema maior, outro, seja de saúde, seja familiar, qualquer coisa. Sempre tem um baquezinho ali e tal. O que a gente faz? A gente mantém a calma para resolver, ou tentar resolver, ou a gente entra em pânico e paralisa. Fica com os sentidos paralisados, sem ânimo para resolver as coisas, não faz mais nada, se entrega, acabou, a vida é assim mesmo, não quero nem saber. Qual das duas soluções a gente escolhe para nosso problema? Né? Conta-se, lá está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que Pedro e João, isso aí, Atos dos Apóstolos, é um livro da Bíblia, né, e do Evangelho ali, do Segundo Testamento, que Jesus já tinha voltado ao plano espiritual, por isso que é o Ato dos Apóstolos. Aí são os apóstolos que está nesse livro ali. Mas conta que Pedro e João estavam indo ao templo orar. E quando eles chegaram no templo, ficava um coxo de nascença na porta do templo, pedindo esmola. E quando eles chegaram no templo a orar, o coxo, evidentemente, estendeu a mão solicitando o donativo, né? E Pedro e João olharam para ele e tal, fixamente. Aí Pedro falou: bom, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo, levanta e anda. E ele pega o coxo pela mão, levanta e faz com que o coxo ande realmente. Levantou e andou. Né? Aí a pergunta é, qual a lição que a gente tira disso também? Essa fala de Pedro é uma fala muito interessante para nós mesmos. Por quê? Né? Diante dos problemas que sempre estão conosco, que a vida nos oferece, né? Nós não podemos ficar acomodados. Por isso que a fala dele é muito positiva. Levanta e anda. Você não pode ficar acomodado diante dos problemas. Seja ele qual seja. Seja qual for. Seja o que estiver acontecendo na vida da gente. Não pode se acomodar. Então a gente tem sempre que lembrar dessa fala de Pedro. Levanta e anda. Segue sua vida. Caminha para frente. A gente tem que pensar nisso. O Evangelho é cheio de palavras que parece que são à toa, mas não. É uma questão de reflexão e de meditação. Se você ler, meditar, uma palavra sequer apenas do Evangelho te remete a muitas coisas. Então essa de Pedro é muito positiva. Levanta e anda. Foi o que fez a mulher hemorroíça, não foi isso? Está lá também em Mateus e os outros livros, que conta isso. A mulher sofria, padecia de uma doença que até então era incurável, né? Ninguém conseguia resolver o problema dela. Ela soube que Jesus estava ali pelas proximidades e já sabia das curas que ele realizava. E o que ela fez? Ela levantou e foi até ele. Foi se esgueirando, muita gente espremendo ele. A mulher,
naquela época, a gente sabe, era sempre relegada a segundo plano, então ela não poderia também estar se mostrando. Ela foi se esgueirando na multidão como quem não quer nada, pega dali e dali, e a fé que ela tinha era tão grande que ela pensou: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Foi isso que ela fez. Ela foi ali, quando teve uma brechinha, ela conseguiu esticar a mão e tocar nas vestes de Jesus. Imediatamente, ele fala assim: quem me tocou? Porque ele desconhecia. Ele foi um agente passivo dessa história aí. Ele desconhecia que tinha uma mulher ali tocando nele. Ele não sabia nem quem, que era tanta gente a espremer ele. Aí você vai dizer assim: por que ela tocou e ficou curada e os outros espremiam e ninguém ficou curado? Porque ela estava com fé, os outros não. Os outros estavam querendo aparecer de papagaio e de pirata, né? E ela não, a intenção dela foi outra. Ela estava querendo ficar curada. Ela, para chegar a Jesus, ela queria cura. Ela não estava preocupada, estar do lado de Jesus, hein? Ela não estava preocupada com isso. Tanto é que ela foi escondida, se esgueirando, ela só queria tocar na veste dele. E aconteceu isso. Realmente ela ficou curada. Ela levantou, ela andou, ela foi até Jesus. A gente tem que fazer isso. Tem que levantar, tem que andar, tem que procurar, tem que buscar, né? Então, você vê que a fé e a mobilização que a gente precisa ter, né, para poder alcançar o objetivo que a gente quer. Que a gente, às vezes, fica muito parado, né? Porque muitas coisas dependem só de nós. Mudança de comportamento, reforma íntima, mudança de hábito. A gente sempre fala isso. É difícil mudar? É muito difícil mudar, mas não é impossível. Não existe coisas impossíveis. A gente precisa simplesmente trabalhar. E isso depende de nós, da nossa vontade. O meu comportamento depende da minha vontade. Minha mudança de hábito depende da minha vontade. Se eu mudo o comportamento, eu mudo o hábito, eu estou já encaminhando a minha reforma íntima. Eu preciso, depende de mim. Não adianta eu ficar pedindo a Deus para mudar e eu não mexo uma palha para que isso acontecer, né? Deus, me muda, eu sou um sujeito ruim, eu preciso mudar, por favor, Senhor, me muda. Mas aí eu não faço nada, não é possível, eu que tenho que fazer, depende de mim, não depende simplesmente de Deus, não é isso? Então a gente precisa exercer a nossa vontade, e com firmeza, né? A gente sabe que vai escorregar aqui e ali, porque é difícil, você vem, nós somos espíritos milenares, ou sei lá, centenários, não sei há quanto tempo a gente vive nesse mundo, né, de encarnações e encarnações, mas a gente vem com muitos erros do passado, né? Agora mesmo estava conversando com uma colega ali sobre isso, a gente está dizendo, no passado a gente fazia coisas que achava que era certa, era natural, numa vida passada, sei lá, quantos séculos atrás, mas coisas que eram naturais naquele tempo, hoje a gente já tem um esclarecimento assim, não, puxa vida, eu fazia era coisa errada mesmo, aquilo era errado. E a gente não precisa ir longe, não. Hoje mesmo tem um tal do politicamente correto. Nesse século XXI, tem coisas que a gente já não faz mais. Engraçado, eu vinha no ônibus de manhã, estava assim, aí eu olhei assim, estava lá escrito, proibido fumar. Claro, ônibus com ar-condicionado, você não vai fumar, né? Aí eu fiquei pensando assim, engraçado, tempos atrás, se fumava dentro de ônibus, mesmo sem ar-condicionado. Hoje a pressão é tão grande que a pessoa, quando quer fumar em qualquer lugar, quem fuma, sai lá para longe para fumar sozinho. Então você vê como é que as coisas mudam, né? E muita coisa, essa mudança está favorecendo tanto que muita gente já cresce sem fumar. Eu conheço um monte de jovem que nunca botou um cigarro na boca. Na minha época lá atrás, quando eu era adolescente, o barato era fumar. Nossa, a pessoa achava que tinha importância. E hoje se reconhece que isso faz um mal à saúde terrível. Acaba com a saúde da gente. Então, tudo isso vai mudando. Esses parâmetros todos vão mudando. Então, é bom que mude para melhor, né? E não para pior. Então, essas coisas dependem de nós. Essa mudança de hábito, essa mudança de comportamento que a gente faz. Agora, se nós somos portadores de uma enfermidade, seja lá qualquer, o que a gente tem que fazer? Buscar um médico, né? Que a gente tem que fazer isso, e tem que seguir as instruções que o médico dá de tratamento. Mas as pessoas, às vezes, não seguem. Recentemente não, agora mesmo, né? Tem uma pessoa que é quase que da família da minha esposa. Ela está com uma doença muito grave, gravíssima, está em casa, e ela foi, o
Todo dia minha esposa conversa lá com o WhatsApp lá com o pessoal lá, eu nem sei direito, que eu também não mexo nesse troço, mas ela me dá as notícias, ela conversa, ela reporta para mim. Aí, ela esteve no médico semana passada e o médico receitou 2 remédios para ela tomar lá para fazer lá um paliativo na que ela achou que era caro. Resultado, de noite ela passou mal. Aí teve que comprar as carreiras de madrugada na farmácia da esquina, que é mais caro ainda. Então você vê como é que nós somos. Isso depende dela, não é de Deus. Ah, Deus é ruim comigo. Mas como assim? Você tem que seguir o que o médico te sugeriu. Se você tomou o remédio e não melhorou, tu volta nele. Doutor, olha só, esse remédio aí não foi bom não acertou comigo não. Então, mas você tem que seguir, é isso que cabe a nós. E ter fé, né? Se tiver que fazer um tratamento espiritual, vai na casa espírita, vai na sua fé que você gosta de ir, não importa, mas tratamento médico tem que ser feito, você não pode deixar para lá. Agora, se você tem problemas pessoais, sei lá, problema de dívida, desemprego, não sei o quê, também cabe a nós buscar uma equação para que essa coisa possa ser solucionada. Né? A gente não pode entrar em pânico. Ah, eu estou devendo a Deus e o mundo. A Deus a gente sempre deve, mas o mundo a gente dá um jeito de pagar. Né? Então a gente tem que fazer as coisas. Estou devendo todo mundo. Calma, tem que buscar. Né? A gente tem que orar a Deus pedindo ajuda para resolver os problemas. Aí você diz assim, ah, mas se eu orar a Deus para me ajudar a resolver meus problemas, será que ele não vai me atender? Claro que vai. Vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas, se você não se mexer, não vai resolver. Porque a gente tem essa estranha mania de orar a Deus pedindo ajuda e fica sentado esperando as coisas acontecerem. Não vai acontecer. A gente tem que botar isso bem claro. Orar a Deus sempre, toda hora. Pede ajuda sempre, toda hora. Ele vai ajudar? Sempre vai ajudar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não me mexer, não vai resolver o problema. Mas a gente tem aquela coisa, não, já pedi a Deus, agora é só aguardar que ele vai me atender. Mas não é assim que funciona. É um caminho de 2 vias. Se uma parte não faz o que tem que ser feito, né, o que compete a ela fazer, o trabalho fica pela metade. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Então quem quer ajuda do céu, primeiro tem que ajudar a si mesmo. E a gente, às vezes, só quer a ajuda do céu, e a gente não se ajuda, não se autoajuda, né? Então, vejamos só. A pessoa, às vezes, tem algum tipo de dependência, seja ela qual for, né? A gente tem vários tipos de dependência. E a gente tem uma luta insana para romper essas amarras que prendem a gente a uma dependência qualquer, né? E essa pessoa precisa de vontade redobrada, né? Porque você vê que, para todo mundo, você precisa de uma vontade férrea para resolver os seus problemas. Se você tem um problema maior, a vontade tem que ser maior, tem que ser redobrada. E nessa hora, a oração é uma ferramenta poderosa, né? A gente tem que orar, pedir a Deus para fortalecer a nossa vontade de mudar, né? A nossa vontade de melhorar. E a gente, às vezes, está com aquela vontade, mas a vontade está meio devagar, né? Mas a gente tem que orar, pedir a Deus para fortalecer que a gente possa mudar, né? Porque se a luta é grande, se a luta é difícil, também não é impossível melhorar. A vitória não é impossível, né? É perfeitamente factível você vencer essa luta que você trava para vencer, para se livrar de alguma coisa. Eu, como sou um cara assim, no outro dia até ontem eu ouvi essa música, tem uma música chamada Na Estante, que retrata uma dependência emocional de uma mulher com seu companheiro. A mulher, ela totalmente anulada por esse moço, isso está na música, né? Não é um caso que eu conheço, não, é a música que fala isso. Eu analisei a música, gosto tanto de música, eu fico analisando. Então, a música fala isso. A mulher é totalmente dependente emocionalmente dele. Ela é anulada, ele domina os sentidos, os sentimentos dela. E tanto é que o nome da música é Na Sua Estante. Tem um pedaço da música que ela fala assim, eu não fico bem na sua estante. Quer dizer, ela vira uma figura decorativa, né, para ficar na estante dele, e ele é o dono, o senhor de tudo. Só que ela cansa, né? Todo um dia cansa. Um dia ela cansa, digo, não aguento mais essa vida, não vou ficar mais com esse cara, porque não dá mais.
E aí ela termina, né? É a única vez que esses versos são colocados na música, não é repetido, é só no final, que ela termina e ela fala assim: só por hoje eu não quero mais te ver, só por hoje não vou tomar as minhas feridas que não se fecham, que não se curam, né? E a essa abstinência, uma hora vai passar. Então, quer dizer, ela deu um basta, e mesmo com a abstinência dele, ela sabe que aquilo vai passar, porque tudo passa. Então, é um momento que ela disse: não, ser desse cara, por mais que eu o ame, por mais que eu goste dele, então ela dá esse basta. Eu acho legal quando ela diz: só por hoje eu não vou tomar minha dose de você. Porque, poxa, é todo dia aquela coisa, ela não aguenta mais, né? Ela chegou no limite dela. Então, nesse limite, ela diz: chega, cansei de chorar ferida que não se cura, que não se fecha, né? Que não acaba, todo dia é o mesmo choro, né? Então, essa abstinência, uma hora vai passar. Eu, quer dizer, vou aguentar firme, a vontade redobrada, lembra que eu falei da vontade redobrada? É que ela precisa sair dessa dependência emocional que ela tinha. Então, por isso que quando a gente fala em dependência, a gente leva logo para drogas, álcool e tal, mas não, a dependência emocional também é muito grande. E não é só de uma mulher em relação a um homem. Tem muito homem que tem uma dependência emocional diante da mulher também. Tem mulher também que tem uma personalidade fortíssima e domina o cara. E é verdade. Isso independe de sexo. É o espírito. O espírito que tem aquela personalidade. Ele pode estar no corpo masculino ou no corpo feminino. Quando a gente fala em dependência emocional, acha que só o homem domina a mulher. Mas tem homem fraco também, porque é a coisa do espírito, não é? O homem pode ser forte fisicamente, mas às vezes é fraco emocionalmente. Eu, por exemplo, chorava a beça quando era criança, quando era jovem, e choro até hoje, com 68 anos. Depende da emoção que eu senti. Então, isso é do espírito, não é do cara. E a gente tem que dizer que homem não chora. Como assim homem não chora? Homem é espírito. Homem é espírito como qualquer. Depende da personalidade dele. Ele chora ou não. Agora, aquele cara que engole o choro para dizer que é homem, aí é outra conversa, né? Que às vezes, não, eu sou homem, eu não posso chorar. E a gente também está errado, porque a gente já cria nossos filhos assim. A gente quer bater no filho, não chora não, hein? Gente, antigamente era assim, hoje não pode bater em mais ninguém. As coisas mudaram, estou falando, as coisas mudaram. Então não pode ser assim, né? Então a gente não pode chorar porque o homem não chora. Como assim como não chora? Então você tem que ser uma coisa, criar a sua criança, aquele adolescente, de uma maneira correta. A gente não pode impor esses padrões que vinha lá do tempo dos meus avós, dos meus pais e tal, né? Então você vê que as coisas vão mudando. Mas então, como eu estava falando da dependência emocional, que é sempre uma questão difícil, mas é superável, né? Nessa música ela supera tudo isso, né? Então é superável. Agora, para superar e para vencer qualquer outra abstinência, tanto emocional ou outra qualquer, o que a gente precisa? Aí a gente sabe que é preciso ter força, né? É preciso ter raça. Vocês vão lembrar de uma música. É preciso ter gana sempre, não é verdade? Por quê? Porque quem traz no corpo a marca mistura dor e alegria. E aí você precisa ter manha, você precisa ter graça, você precisa ter sonho. Sempre. É preciso ter fé, confiança, perseverança, esperança, orar e acreditar sempre. Então é isso, a gente precisa disso, né, para seguir adiante. Tem no livro Médico Jesus, José Carlos de Luca, que é o autor do livro e outros tantos, o Médico Jesus tem um capítulo que ele fala que a gente precisa conversar com a doença. Eu achei muito interessante isso. Ele fala que a gente precisa conversar, dialogar com a doença, bater um papo com ela, que a gente às vezes quando quer a doença a gente não quer nem saber. Eu conheço pessoas assim, que está doente, mas não quer nem saber. Não fala nisso não, mas como assim não fala? Como é que você está? Está passando bem? Não sei o que lá. Gente, que isso? Você precisa conversar com a doença, seja ela qual for, você precisa bater um papo. E aí eu diria mais ainda, que
a gente tinha que estabelecer um diálogo, não só com a doença, mas com qualquer problema que a gente vir a ter. A gente tem que encarar, tem que bater de frente com esses problemas. Só assim você resolve. Se a gente se esconder, você não vai resolver. Você precisa manter a serenidade, como eu falei antes, lá no início, não ter pânico, não entrar em pânico, raciocinar e tentar resolver o que tem que ser resolvido, né? Então, qualquer problema, a gente precisa conversar. Conversar e escolher uma frase como se fosse um mantra. Repetir sempre, para cada um dos problemas. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, tem que falar isso para ele. Amanhã há de ser outro dia. Apesar do que eu estou sentindo hoje, do meu mal-estar de hoje, da minha doença, do meu problema financeiro de hoje, da situação do meu desemprego de hoje, amanhã há de ser outro dia. Você tem que encarar dessa forma. Você não pode simplesmente achar que o dia de amanhã é igual ao de hoje. Porque um outro dia é uma oportunidade que Deus dá para que a gente possa recomeçar, renovar, né? Um dia novo, um novo dia, são esperanças renovadas que vêm a caminho. Então a gente tem que pensar assim, apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. A gente não pode se deixar levar porque achar que o dia que virá e o outro, e mais o outro vai ser a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa se a gente se acomodar, se a gente não sair da mesmice, se a gente continuar parado, sentado, esperando que caia do céu algum milagre, que não vai cair, né? Então a gente precisa se mexer e pensar exatamente dessa forma, renovando essas esperanças. Então, não importa o tamanho do problema que a gente está passando. Cada um tem o seu problema, cada um tem a dimensão real de tudo aquilo que está acontecendo em sua vida. Fora isso, tem o problema coletivo, que todo mundo sabe que está acontecendo, isso aí é geral para todo mundo, e cada um tem o seu particular, né? Então a gente já vê como é que funciona a coisa. A vida é assim, tem o coletivo e tem o particular. Cada um tem o seu particular, que pode ser maior, pode ser menor, dependendo de cada um, mas Deus dá o peso correto para cada um que possa carregar, né? Ele nunca dá um fardo maior, então a gente sabe disso. Às vezes a gente reclama, acha que nosso fardo está muito pesado, mas às vezes não. Deus sabe o que está fazendo, né? E como sabe o que está fazendo atualmente nesses acontecimentos mundiais, a gente sabe, a gente tem fé, a gente acredita, então a gente não tem por que entrar em pânico, né? Então a gente está aí por causa disso. Então o que acontece? Seja qual for aquele problema que a gente está passando, a gente não tem que se acomodar. A gente tem que tentar a solução e lembrar da fala de Pedro: levanta e anda. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Obrigado. Nós agradecemos imensamente ao nosso companheiro Jorge pela exposição da manhã. E antes da prece, temos alguns avisos a serem dados. Lembramos que no dia 28, último sábado desse mês, até alguma disposição em contrária face aos informes das autoridades sanitárias do país, está mantido o nosso almoço. Porque almoçar, todo mundo almoça, com coroa na cabeça ou não, todo mundo almoça, né? Então, está mantido o nosso almoço, vai ser a nossa Carmen Silveira, vai falar sobre Jesus, Maria e a Galileia. Se por acaso não ocorrer, a gente vai avisar, né? Mas está tudo mantido e você mantém na sua agenda também reservado para o GAN, para ajudar as crianças, que a gente tem uma obra social que atende a 110 crianças, que fica aqui conosco de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. Por orientação das médicas que estudaram para isso e que trabalham na casa de forma voluntária, nós estamos com recesso, igual às escolas, de 15 dias a partir de segunda-feira com as crianças. Por quê? Segundo as autoridades, as crianças não manifestam a doença, mas transmitem, e tem idosos em casa. Então, para cumprir a ordem dos homens,
tem de uma casa de Deus, mas temos que dar a César o que é de César. As crianças estão de recesso por 2 semanas a partir de segunda-feira, né? E também, para evitar alguém depois acusar a casa que ficou contaminado aqui, nós vamos fazer o passe no salão. O passe vai ser aqui, para evitar confinamento em sala fechada, que segundo os que estudaram para isso, eu não sou da área, não posso opinar, mas uma sala de passe fechada não pode ter muita gente. Então, para evitar isso, nós estamos fazendo o passe já a partir de quinta-feira passada aqui no salão, e enquanto perdurar essa ordem das coisas, o passe será no salão. O tratamento espiritual é igual, né? Só vamos pedir para que aqueles que não estão fazendo a fluidoterapia aguardem numa fila aqui fora, e aqueles que estão fazendo a fluidoterapia permaneçam no lugar, que os passistas virão atender primeiro a fluidoterapia. E eles pegam a água, pegam o copo e já podem sair, né? Jorge, eu vou te pedir para você, com o Disseu, apanhar a garrafa d'água, colocar aqui na mesa, por favor. Apanha lá umas 30 garrafas, por favor, enquanto eu vou dando os avisos aqui, né? E aí lembramos também que nós pedimos pelo grupo de WhatsApp da casa, tem uns 4 ou 5 grupos, para que as pessoas que estiverem com febre, coriza, tosse, espirro, que assistam pela internet a nossa reunião. Por quê? Temos doentes de diversas matizes que vêm aqui em busca de ajuda. Eu não me sinto confortável em fechar a casa. A casa é um pronto-socorro para todos nós. Não se fecha pronto-socorro. Então a casa vai continuar aberta com as atividades espirituais. Temos que socorrer, mantendo as precauções e orientações das autoridades governamentais, mas a casa vai continuar com os nossos trabalhos. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer como participante da nossa sociedade brasileira, de socorrer a todo mundo, né? Não estou fazendo crítica aqui aos outros dirigentes que fecharam suas casas. Cada um sabe de si, cada um vai responder por si, né? Mas aqui a nossa casa nós vamos manter assim, com as portas e janelas abertas. A orientação é que não ligue ar-condicionado. Todas as orientações nós estamos seguindo. Estamos à procura, à caça de álcool gel para disponibilizar também para as pessoas. Tem sabão e toalha de papel em todos os banheiros da casa, para a gente ficar à vontade na hora do conforto espiritual. Eu acho que é muito triste confinar as pessoas em casa sem dar um conforto espiritual. Então a gente pode vir para receber o pão do céu, né? Desculpe se eu estou muito emocionado. Amanhã também não vamos fazer visitas idosas, devido também a esse fato. Elas fazem parte de um grupo de risco e são muito vulneráveis, né? Vai que a gente leve alguma coisa para elas. É uma tremenda covardia. Então o lanche vai ser entregue na portaria, vai ser feita uma prece, uma irradiação ali, viu, Rose? Faz uma prece para irradiar, como se o passo estivesse sendo dado para elas, né? E pede para avisar. Claro que algumas não vão entender, mas temos que seguir a orientação de César, né? Do governo dos homens. Não é isso? Tá bom, Jorge. Acho que tá bom. Mas o que eu tinha que lembrar? Bom, vamos fazer o sorteio do livro. Quando você entrou, recebeu a mensagem. Na mensagem tem um número. Vamos ver o número que vai ter aí, ver se você ganhou. Número 61. Ah, desculpa, eu esqueci de perguntar, né? Eu inverti o script, tá vendo? Eu fiquei emocionado, desculpa, até são muitas emoções. A gente... Vamos ver. 11. Você ganhou, minha filha, parabéns, olha...
Jesus em nós, coisa mais linda, ó. Jesus sempre, né? Vamos então para o outro número. 18. A minha idade. Eu não entendi o riso. Você, minha filha, tá vendo aí, ó? Jorge, fica de se apanha. Alguém chorou por mim, ó. Ganhou um livro, tá vendo? Que maravilha. Pois é, que eu fiquei nervoso. É tosse de quem ficou nervoso. Bom, vamos pedir. Acho que em cada fila já tem um passista. Vamos ver aí. Sim, primeiro, vamos pedir, depois, logo após a prece, aqueles que não estão fazendo a fluidoterapia, que façam uma fila ali fora. Não iremos usar a sala de passe, já expliquei. Após a prece, quem não está fazendo a fluido ali fora, e os passistas irão aplicar o passe para quem está fazendo a fluido. Vamos à prece então. Senhor Jesus, divino amigo, sol de nossas vidas, médico amoroso, que cuida de nós com desvelado carinho, abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que ficaram em casa e que não puderam vir. Abençoa, Senhor, os pacientes inscritos no livro da Casa de Batuíra e que vêm aqui em busca de uma melhora, que possam receber onde quer que estejam a tua ajuda. Abençoa, Senhor, essa pequena multidão de desencarnados internados nesse hospital que é a Casa de Batuíra. Que os irmãos iguais a nós, mas que não vivem mais em um corpo de carne, mas que choram, que sofrem como nós, possam receber nesse momento do passe o teu socorro. Abençoa, Senhor, ao nosso Brasil, ao planeta. Que possamos lembrar de Deus mais ainda nesses momentos e buscar o caminho da luz. Se conosco, que assim seja, graças a Deus.